Bem-vindo ao Mais Aqui Investimento com Cláudio Queiroz. Momento de estresse na Bolsa? Segundo o Poder Executivo, somente tá nervosinho o mercado. Mas é um momento ideal para você ganhar com ações e poder aumentar aí, ficar um pouquinho mais rico com seus movimentos. O que nós vamos ver aqui? Vou mostrar para você como a Bolsa está barata. O que está acontecendo com esses ajustes da política, com essas eleições todas que estão surgindo? Vai abrir outras portas? Qual é o comportamento da Bolsa em dólar para você ter um parâmetro de indexação? E quais são os parâmetros mínimos para você escolher, então, uma ação nesse tempo de crise? Fica aqui comigo, vem! Bom, antes de tudo, você já viu, já dolarizou a nossa bolsa para ter um acompanhamento, para ver como é que está a evolução dela? Diz aí para mim, sim ou não? E se você não é inscrito no canal, escreva like, senta o dedo aí para nós evoluirmos. Porque esse aqui, ele tem um cunho um pouquinho mais diferente dos outros vídeos que eu venho fazendo. Vamos olhar um momento de estresse que aconteceu nesses últimos dias. Olha o gráfico aqui do Ibovespa, que é um indicador onde as maiores empresas fazem correlação a esse indicador. Se você olhar dia 21, por exemplo, e 22, ó como o estresse, como foi para o chão, e um momento muito bom para você ter entrado ali, ó, no dia 22, por exemplo, antes do dia, sei lá, por volta de meio-dia, ó como é que ele caiu bem baixo ali. Isso é um momento de estresse. Por quê? O que está acontecendo isso? Olha essa notícia aqui, ó. Guedes diz que foi natural a saída de secretários do governo por meio de discussão de teto. É simples assim, ó. Corre o risco de furar o teto. As pessoas que são mais sérias não querem correr esse risco. Por quê? Isso aqui é aquela história, né? Tira de um lugar, põe para o outro, coloca uma taxinha aqui, vem aqui, ajeita, isso fica ruim. Os secretários pediram demissão na última quinta-feira, que o ministro da Economia afirmou que os jovens eram os negociadores do Auxílio Brasil e queriam um benefício que fosse a R$300 para caber no teto de gastos. Então, ó, portal G1 Brasília. Auxílio Brasil de novo. E o Auxílio Brasil, gente, ele não é um programa social, porque ele morre em dezembro de 22. Se fosse um programa social, ele estaria continuando. Então, nós estamos falando que isso tem um foco do que político. E isso acaba deixando extremamente desconfortável os nossos investidores que estão na bolsa correndo, teoricamente, um risco já da empresa, mas o risco político está batendo aí. Essa outra notícia do Poder 360, ó, Bolsonaro faz ato pró-Guedes, mas o governo e o Congresso rejeitam o ministro. Então ele não está fazendo o serviço dele, ele não está costurando como ele tem que costurar. E com isso está gerando alguns estresses. Eu já venho falando para vocês que era momento de estar fazendo, já há meses, momento de estar fazendo um pouquinho mais de caixa, porque eu estava vendo só o ano que vem uma movimentação de muito mais forte política para estar tendo um aproveitamento. Mas agora isso antecipou e quem já vinha fazendo caixa poderia ter aproveitado, se não aproveitou, lógico, esta queda para estar comprando mais. Quem me segue no Instagram, eu vivo postando algumas coisas aonde eu olho e falo assim, ó, aqui a oportunidade, veja, como eu não posso estar dando indicação, mas é um bom indicador para que você possa olhar. Olha aqui, existe um indicador chamado preço-lucro. O preço-lucro é o preço da ação e o lucro das empresas, né? Então, esse é o histórico do preço-lucro da Ibovespa. Se nós olharmos, ó, eu peguei lá desde lá de 2001 para você ver como ela está. As quedas, por exemplo, em 2008 teve uma crise do subprime. Olha como foi para baixo todo o estresse, e isso acabou atingindo aqui no Brasil também. O subprime foi lá nos Estados Unidos, mas isso acabou porque nós temos uma certa correlação em alguns momentos muito forte com a Bolsa Americana. Olha só como o estresse que aconteceu. Lá em 2015 gerou um segundo estresse também, ó.
O que aconteceu? Crise fiscal, 2016, o impeachment da Dilma. Põe puxão de novo, ela veio crescendo e ela teve uma derrubada novamente. Em 2020, o que aconteceu? Covid, lá em meados lá de março, estourou e Bolsa estressou, sem nenhuma mudança de fundamentos, pumba, foi pro chão e entrou. E agora, em outubro, o que está acontecendo? Olha a ponta do gráfico, ele está mais baixo ainda do que o estresse da crise do subprime de 2008. Então, esse histórico aqui, ele considera, na verdade, todas as empresas listadas que eu peguei do site do Oceano 14, não apenas as empresas listadas na bolsa. Então ele é um termômetro geral onde você consegue visualizar que a nossa bolsa ela está barata. Então, por que está barata? Ah, mas alguns preços de ação estão mais caros, porque as empresas lucraram muito mais, é por isso. Então, muito mais lucro teve. O preço até subiu um pouco, mas gerou um estresse, o preço caiu, o lucro se manteve e ela ficou muito mais barata. Então, se nós entrarmos agora, a bolsa está sendo considerada extremamente barata. Se nós olharmos esse outro gráfico aqui desde 2017, olha como a bolsa ela vem crescendo, ela vem aumentando. E aí eu vou citar aqui para vocês alguns fatos relevantes que aconteceram. Desde lá do início, ele começou lá, incertezas da reforma previdenciária, bolsa caiu. Greve dos caminhoneiros, crise econômica, naquele outro pedaço, bolsa caiu. Cautela com as eleições do Brasil, bolsa foi. Guerra comercial entre Estados Unidos e China, que deu uma parada, mas isso com certeza ele vai retornar assim que o coronavírus der uma estabilidade completamente na economia. Esse tópico vai voltar. Crise dos Estados Unidos com a China. Coronavírus em 2020. Aí depois veio crise do petróleo da Rússia com o Oriente. E agora nós estamos tentando um arranjo aí, um ajuste político das eleições neste ano. E ela caiu de novo. Então o gráfico mostra que ele vem, cresce, cai, cresce, cai, cresce, cai. Então ele tem ciclos. Esses ciclos, eles podem demorar um pouquinho, sem sombra de dúvida, mas são ciclos de grande oportunidade que se você está pendurado em empresas boas, empresas geradoras de caixa, não tem motivo de você ficar assim muito estressado. Lógico que os fundamentos você sempre tem que estar de olho nele, mas historicamente nós olhamos que é extremamente interessante. Então vamos ver através da bolsa dolarizada. É uma maneira de indexar a bolsa, conforme eu falei para vocês no início do vídeo. E eu peguei um range um pouco maior para que vocês possam visualizar. Investimento é diferente de especulação. A bolsa dolarizada desde 1965, ela vem crescendo com esses vários fatores que estão acontecendo. Olha, coloquei até essa linha onde ela vem, se nós colocarmos ela linear, ela vem subindo direto. O que aconteceu no meio período? Uma paulada de coisa. Crise de 2001, Lula entrou, Lula enfiou Dilma, teve crise de 2008, Dilma teve impeachment, greve de caminhoneiros e assim por diante. Teve pandemia e estourou. Então a bolsa dolarizada, historicamente, ela veio de ciclos onde você consegue ficar muito claro aqui que ele altos e cai, assim, esses ciclos. Lógico que pode demorar um pouquinho mais, um outro menos, mas volto sempre a insistir para vocês que se vocês estiverem pendurado na maior parte da sua carteira, divide em três tripés. Esse aqui é investimento de longo prazo, médio prazo e um pequenininho que é especulação, que você acaba gerando. Mas que 80% da sua bolsa esteja pendurado em boas empresas para que você possa, inclusive, ter essa oportunidade de, quando ela cair, comprar mais e ganhar quando ela estiver subindo. Você não perde, não vai perder dinheiro com isso ao longo prazo. É muito difícil se você escolher uma empresa de boa. Isso é muito difícil acontecer. Bom, mas eu falei para vocês neste momento, como é que nós poderíamos estar escolhendo, então, uma empresa nesse momento de crise, de estresse, né? Então eu vou falar para vocês aqui, pelo menos de um indicador, que ele vai te auxiliar, e lógico, alguns outros para você colocar como parâmetros. Tem o EBIT e o EBITDA. O indicador que eu vou colocar aqui, ele é
o valor da empresa dividido pelo EBIT. A diferença do EBIT para o EBITDA, nada mais nada menos é que um tem a depreciação e amortização e o outro não tem. Então o nosso indicador que nós vamos estar utilizando é o EBIT, é o Earnings Before Interest and Tax, que em português nada mais nada menos é lucro antes dos juros e tributos. E acabou gerando aí a sigla LAGIR. Então, se nós olharmos então alguns parâmetros mínimos que você tem que fazer, tem que olhar nesse momento. Olhar, liquidez diária, não aconselho menor que 200 mil por dia. Qual é o indicador que você vê? O valor da empresa, que é o EV dividido pelo EBIT, ele tem que ser positivo. E quanto menor, ele é melhor. A margem EBITDA, do EBIT, também, ela tem que ser positiva. O preço dividido pelo VP, que é aquele indicador que quando ele está 1, ele está assim no preço justo, acima de 1 é que o mercado está trabalhando com ágil. Lógico, quanto mais próximo você olhar no 1, ele é bom, mas não é só isso, porque tem indicadores que tem 2, 3, dependendo de alguma empresa, e você olha a capacidade de geração de caixa dela, qual é a perspectiva de crescimento, vale a pena você estar comprando também. Mas é só um termômetro. Também o que seria bom? Você focar, aqueles que não estão no segmento de novo mercado, você comprar as ações preferenciais, que se eles distribuírem dividendos, os dividendos da preferenciais pagam mais do que as ações ordinárias. Então as ações preferenciais, que são a PN, eles pagam um pouquinho mais do que as ordinárias. E também tentar expurgar desta lista que vai gerar aquelas empresas de recuperação judicial. Com esses parâmetros mínimos, você consegue carregar essa ação, essa empresa, porque você virou sócio dessa empresa, por um bom tempo e fazer uma manutenção. Compra um pouquinho, vende um pouquinho, mas sempre você vai estar com ela. Esse parâmetro é mínimo que você possa estar vendo. Beleza? Se você não é inscrito no canal, inscreva e política é coisa boa para nós, momento de estresse, desde que você tenha caixa para poder comprar. Fica aqui comigo, mas você quer investimento. Forte abraço. Tchau.